Renato Gaúcho apresenta A Força do Amor. Já morávamos de aluguel naquela casa fazia uns 5 anos, e no começo eu confesso que não gostava muito, porque havia mais 3 casas ali no mesmo terreno, todas do mesmo dono. A gente não tinha muita privacidade. Só que depois, com o tempo, acabei me acostumando. Inclusive, fiz amizade com os vizinhos, ali todo mundo se dava bem, sabia que um podia contar com o outro. Para se ter uma ideia, eu podia sair e deixar a porta sem trancar. Sabia que ninguém ia entrar, mexer em nada, pelo contrário. Iam até me ajudar a cuidar, para que nenhum estranho entrasse e fizesse bagunça. As garagens ficavam na parte dos fundos do terreno, e cada casa tinha a sua. Nossa casa era a segunda, como quem chega da rua, assim. Eu e o Cláudio estávamos casados fazia mais de 10 anos, e tínhamos 2 filhas. Mais velha com 9 e a menorzinha tinha 5. E foi através de um amigo dele do serviço que a gente encontrou aquele imóvel. Ele também morava ali, esse amigo do meu marido. E já havia se mudado fazia tempo, inclusive uma daquelas casas estava vazia. O antigo morador tinha desocupado e já fazia 2 semanas. O dono estava pintando, fazendo uma pequena reforma para poder alugar de novo. E depois que ele colocou a placa ali de aluga-se na frente, não demorou muito para aparecer gente interessada. No fim, foi um casal que acabou alugando. Se mudaram num sábado e, pelo que eu percebi, não tinham filhos. Seriam só os 2 que iam morar ali, o casal. Inclusive, fui lá dar uma palavrinha com eles, né? Dar as boas-vindas. E quer saber, não sei explicar, mas eu fiquei com a sensação de que conhecia a mulher. Sabe quando você olha por uma pessoa e bate os olhos e tem aquele sentimento, mas não sabe exatamente de onde? Algo me dizia que eu já tinha visto aquela mulher em algum momento da minha vida. Só não lembrava nem de quando, nem de onde. Já o marido dela, eu realmente nunca tinha visto. Achei os 2 muito simpáticos, a Marciane e o Olavo. Pelo nome, eu de fato não conhecia. Mesmo assim comentei, estranho. Tá achando que te conheço de algum lugar? Ela olhou assim para mim, fez uma cara, será? Acho que não, hein? Senão eu lembraria de você. A gente conversou um pouco, eles contaram um pouco da história deles, né? Falei que estaria ali em casa para o caso de eles precisarem de alguma coisa, enfim, ficou nisso. Voltei para casa, até porque tinha deixado as meninas sozinhas. Mais tarde, quando meu marido chegou da rua, contei para ele que a casa dos fundos tinha sido alugada e que tinha conversado com os novos vizinhos. Falei que era pessoas assim muito bacanas, pareciam confiáveis. Ele só me olhou, mas não comentou nada. Quer dizer, falou só que tinha visto também, até porque tinha passado em frente da casa quando foi guardar o carro, na garagem. Aliás, ao contrário de mim, não sei, o Cláudio, ele nunca foi de conversar muito com o vizinho. Sempre foi assim, mais fechadão, mais na dele. Aliás, não gostava muito quando chegava em casa e tinha alguma vizinha ali conversando comigo. Um dia, chegou até a me dar uma bronca. Ô, Jussara, puxa vida, eu chego do serviço cansado. Não posso nem relaxar direito aí, porque tem vizinha aí, enfurnada aqui em casa. Nossa, mas o que você quer que eu faça? Mulher veio conversar comigo. Nossa vizinha. Quer que eu mande a mulher embora? Foi assim que respondi. Mas ele continuou ali, fazendo cara feia. No domingo cedo, lembro que ele estava na varanda, sentado na cadeira, tomando chimarrão. Ele não tomava café da manhã. Era só chimarrão. Saí ali fora para falar com ele. E foi nesse momento que os nossos vizinhos passaram ali na frente de casa, a pé, pelo corredor. Deviam estar saindo para algum lugar. Passaram, nos cumprimentaram. A Marciana, inclusive, até deu um tchauzinho assim para mim e pro Cláudio. Só que não sei explicar.
Mas eu notei alguma coisa esquisita no meu marido. Quando olhou nos vizinhos passando, ele teve uma reação meio estranha. Sei lá. A impressão que deu foi de que tinha levado um susto. Sei lá, não foi normal, sabe? Eu até olhei assim para ele. Notei que ele continuou seguindo o casal com o olhar. Não sei exatamente o que tinha acontecido, mas que ele teve um sobressalto, isso foi. Eu até perguntei: tudo bem, Cláudio? Você parece que quase engasgou com o chimarrão aí quando olhou pro vizinho? Quem, eu? Claro que não. Nossa, que ideia. Confirmei que ele tinha quase engasgado, até porque tinha mesmo, embora ele dissesse que estava tudo bem, que não tinha acontecido nada. Mas que ele ficou esquisito, ficou. De qualquer maneira, podia ter sido impressão minha, né? Mas não sei, eu fiquei com aquela sensação de que ele teve aquele faniquito assim, rápido, quando olhou pro casal saindo. Não sei se ficou assustado, não sei. Eu ainda comentei com ele que a vizinha, Marciane, não me era estranha, que eu tinha a sensação de que já conhecia de algum lugar, mas ele também não comentou nada. O detalhe foi que ele passou todo aquele domingo meio estranho. Não sei. Como se realmente estivesse preocupado com alguma coisa. Uma hora eu até perguntei: o que tá vendo, Cláudio? Você não para quieto? Tá vendo nada. Bom, então senta, né? Sossega. Enfim, os dias passaram, até que no sábado, a Marciane apareceu ali em casa para me fazer uma visita de vizinha. Levou até um pedaço de empadão que ela tinha feito pra gente provar. Naturalmente que eu preparei um café, ofereci, ficamos ali conversando e deu para sentir que, além de simpática, era uma mulher de muito bom humor. Ela contava umas histórias assim tão engraçadas e ela mesma ria. Mesmo que não fosse assim uma situação tão engraçada, até eu acabava rindo. Ela adorou as minhas filhas e disse que tinha intenção de engravidar logo. Também queria muito ser mãe. Olha, que mulher agradável, viu? Conversa boa, sabe que era pessoa assim de bem com a vida. Nem vi o tempo passar. Quando me dei conta, meu marido tinha chegado do serviço e estava entrando pela porta. Quando viu a Marciane ali abancada no sofá, sei lá, ele de novo não teve uma reação muito normal. Não sei, eu não sei explicar, mas ele só cumprimentou assim com aceno de cabeça e foi direto pro quarto. E não saiu mais do quarto enquanto a vizinha não foi embora. Como eu já falei, ele não gostava nada quando chegava em casa e tinha alguém ali conversando comigo. Nunca tratou ninguém mal. Isso ele jamais faria. Mas não gostava. Depois, inclusive, sempre vinha me falar alguma coisa. Naquele dia não foi diferente. Depois que a Marciane foi embora, ele apareceu ali na sala, me olhando com aquela cara que não precisava dizer mais nada. Mas disse: o que essa mulher tá fazendo aqui? Ei, Cláudio, calma. Nossa vizinha, vem aqui conversar um pouco. Aliás, trouxe um pedaço de empadão pra gente experimentar. Não quero saber de empadão nenhum. Que conversa foi essa? Ué, conversa normal. Coisas da vida, mas por quê? Você nunca se interessou por esse tipo de coisa? Ele só suspirou e continuou com aquela cara assim de quem não estava gostando. Só que não falou mais nada. De certo modo, eu já estava até acostumada com esse jeito dele. Nem levei muito a sério. Os dias foram passando. Quando fui devolver o prato lá da Marciane, fiz questão de levar um pedaço de morango que eu tinha feito. Ela adorou, agradeceu,
Perguntou se eu tinha gostado do empadão, se as meninas tinham comido, o Cláudio. Falei que todo mundo tinha adorado. Mais dias se passaram, tudo normal, até que uma quinta-feira, lá por volta das 8 horas da noite, lembro que eu estava na cozinha preparando o jantar, quando escutei um barulho lá fora. Sabe, uma gritaria vinda lá dos fundos. Parecia ser da área onde ficavam as garagens. Mas sabe, uma coisa assim, repentina. Parecia que tinha alguém discutindo, tinha alguma confusão. Desliguei o fogo das panelas e saí ali na varanda para ver o que estava rolando. Escutei alguém xingando: "Seu vagabundo, desgraçado!" Meu Deus do céu, eu me assustei. E além da gritaria, dava para ouvir outros barulhos, como se, repito, alguém estivesse brigando. Aquelas alturas, os outros vizinhos também já tinham saído para fora, né? Alguns foram lá até para conferir. E eu acabei indo também. Pedi para as minhas filhas ficarem ali dentro. E fui até a parte dos fundos lá do terreno, até para saber o que estava acontecendo. Jesus Cristo, eu nunca tinha testemunhado nenhuma briga ali. Nunca. Olha, pro meu espanto, quem estava brigando era ninguém menos que o meu marido com o nosso vizinho. Quer dizer, naquelas alturas, já tinham até separado a briga, né? Mas o marido da Marciane estava possesso. Sabe quando a pessoa está fora de si? Dando de dedo na cara do Cláudio. E olha, eu quase tive um ataque do coração quando escutei aquele homem falando aquela frase: "Olha, eu não sei qual de vocês dois é pior, seu vadio. Se é você ou essa lacraia." Lacraia? Mas a quem que ele... Bom, só podia estar se referindo... Olha, eu posso não ser a mulher mais esperta do mundo. Eu não sou boba. Para ele estar brigando com o Cláudio daquele jeito, proferindo aqueles palavrões e falando, chamando alguém de lacraia, só podia ser da mulher dele, né? E algum flagra ele devia ter dado. Os dois. Até porque a Marciane também estava ali num canto encolhida, olhando a cena meio assustada. Pensei comigo: o que será que aconteceu, meu Deus? Meio esbaforida, me aproximei. Olhei para a cara do meu marido e perguntei: o que está acontecendo aqui, Cláudio? Que baixaria é essa? Ele não abriu a boca. Só ficou me olhando assustado. Aquela cara de pamonha. Quem respondeu, na verdade, foi Olavo, o marido lá. Eu ia dizer lacraia, mas eu... Marciane. Tinha dois outros vizinhos ali segurando o cara pelos braços, porque ele queria brigar. Tava furioso, nervoso. Olha, não sei como não caí dura quando ele falou aqui. Como se eu já não tivesse ouvido tudo. Peguei esse vagabundo do teu marido aqui e essa infeliz dentro do carro. Mas como assim, Olavo? Que história é essa? Pergunta pro vadio do teu marido. Nisso, o Cláudio saiu dali, me pegou pelo braço e me puxou. Vamos pra casa, vamos, lá eu te explico. Mal começamos a caminhar, e eu ainda escutei a voz do Olavo: "Isso! Forte mesmo! Desgraçado! Agora não pense que você vai se livrar de mim, não, viu?" Meu Deus, eu fiquei tão assustada. Minha cabeça fervilhando. Assim que chegamos em casa, meu marido trancou a porta. E nervoso, sem conseguir nem me encarar, ele falou: "O cara é louco. Só tava conversando lá com a mulher." Sabe, aliás, foi ela que me abordou na garagem. Nem fui eu que puxei assunto. Como assim, Cláudio?
Ela te abordou de que jeito? Ele falou que vocês estavam dentro do carro? Estavam fazendo o que dentro do carro? Nada. Ué, só conversando. A louca entrou, ficou puxando assunto comigo. Sabe quando a pessoa não fala coisa com coisa? Na verdade, não precisava nem prestar atenção no que ele falava. Só de olhar para o jeito dele, dava para sentir que ali tinha coisa, e não era pouco. Eu nunca tinha visto meu marido tão nervoso. E o pior é que ali, de dentro de casa, ainda dava para ouvir a voz alterada do vizinho lá fora. Meu medo era que ele tentasse invadir a nossa casa para agredir o Cláudio. Aliás, o Cláudio estava inclusive com um corte no lábio. Ele falou que se o Olavo tentasse entrar ali, ia chamar a polícia. Ou então, pegar uma faca na cozinha e enfiar no bucho dele. A confusão lá fora durou muito tempo ainda. Até que aos poucos foi cessando. Claro que não me satisfiz com a explicação que o Cláudio me deu, até porque convenhamos, né? Não justificava a atitude que o Olavo teve. Confrontei esse homem um monte, mas ele continuou insistindo na mesma história, que a Marciane tinha entrado no carro, assim que ele encostou na garagem, disse que queria conversar com ele, mas que não tinha dado tempo dela falar nada, porque aí o marido chegou, mesmo ressabiada. Acabei deixando tudo do mesmo jeito, porque, até por causa das minhas filhas que estavam ali, eu não queria que elas ficassem traumatizadas, né? Se é que já não estavam, porque a bagunça foi tão grande. As coitadinhas já estavam apavoradas, na verdade, com os gritos, né? A briga. Para minha surpresa e para o meu alívio, o Olavo e a Marciane nem passaram a noite ali. Vi quando eles saíram de carro e não os vi voltando mais. Aliás, não escutei mais nenhum barulho de carro entrando ali no terreno aquela noite. Fiquei aliviada, só de saber que ele não estava ali. E, na verdade, os dias se seguiram e eu não os vi mais, nem o casal, nenhum outros separados, nenhum dos dois. Até que no sábado da semana seguinte, encostou um caminhão lá na frente e retiraram a mudança. Não vi a Marciane, mas vi o Olavo. E, é claro, fui lá conversar com ele. Até para que ele me explicasse melhor. Aquele dia nem deu pra gente conversar. Como meu marido estava no trabalho, fiquei mais tranquilo. Quando o Olavo viu que eu estava me aproximando, sua expressão se transformou. Fui direta. Pedi que ele contasse tudo. E aí ele me disse uma coisa que eu juro, me deixou com a cara no chão. Descobri que a Marciane, o safado do teu marido, já se conheciam há muito tempo. Você sabia disso? Não. Mas como assim? Se conheciam de onde? Ela tinha um caso com ele. Caso? Mas que história de caso é essa? Quando ele me contou que sabia, não sei como não caí duro. Só podia ser um pesadelo. Ele contou que tinha flagrado os dois se agarrando dentro do carro, por isso tinha perdido a cabeça. E quanto ao caso que eles haviam tido no passado, ele falou que só descobriu depois. Contou que foi ela, a mulher, Marci, que quis morar ali. Ou seja, ela sabia que o Cláudio morava ali também, de antemão. Bom, isso explicava a reação do meu marido, né? Quando viu a Marciane ali pela primeira vez. Eu lembro que ele ficou pálido. Os dois já se conheciam. De acordo com o Olavo,
haviam tido um caso. E falou que tinha se separado dela e que estava se mudando ali de vergonha, porque não tinha mais coragem de encarar nenhum vizinho. Imagine o estado em que eu fiquei depois de saber de tudo isso. Fiquei tão chocada. Meu Deus, os dois já se conheciam. Haviam tido um caso. E olha, eu fiquei tão desorientada. Fiquei tão chocada que não tive nem coragem de confrontar meu marido. Aliás, quando ele chegou, minha ideia era exigir uma explicação. Mas eu olhei para as minhas filhas e me bateu um cansaço, um esmorecimento, um desânimo. Sabe, perguntar para quê? Ele ia negar. Com certeza. Como já tinha negado. Seria a palavra de um contra a palavra do outro. Aí pensei bem e ser melhor guardar tudo para mim, pelo bem das minhas filhas, da minha família. Embora só eu é que saiba que preço. Porque toda vez que olho para a cara desse homem, lembro das palavras do Olavo. Sei que estou sendo uma boba, talvez esteja sendo até covarde, mas se resolvi ficar quieta, foi pelo bem da minha família. Embora, vou repetir, não sei, sinceramente, até quando vou resistir. Até quando eu vou suportar.